Conselheiros, em prosseguimento à nossa sessão da parte da tarde do dia 14 de julho, vamos retomar a ordem da pauta, porque terminamos com as sustentações orais, e vamos para o processo item 42 da pauta, de relatoria do conselheiro Fernando, recorrente Fazenda Nacional, interessado VWJ Promoções e Eventos Limitados. Conselheiro, o senhor está com a palavra quando estiver pronto. Vamos lá, presidente. Está no auto de infração, receita baseada, omissão de receitas baseada em receitas de vendas e prestação de serviços recebidos por meio de cartão... Um minuto, conselheiro. Esse processo é do dia 14 da parte da manhã, tá? Estou invocando aqui a portaria 690, para que fique bem claro na gravação, tá? Pode continuar. Tá certo. Então, no auto de infração, omissão de receita, eram receitas de venda, prestação de serviço, que foi a acusação da fiscalização, que teriam sido recebidos por meio de cartão de crédito, crescido de multa de 150%. Tá? A redação ainda é original do artigo 44. O que mais que diz aqui? Apertada a síntese, a autoridade fiscal relata que o contribuinte foi intimado a se manifestar sobre os valores percebidos por meio de administradoras de cartão de crédito. Tem a peculiaridade, tá? Esse auto de infração não foi feito com base em depósito, né? Mas não vai estar o mérito aqui submetido a gente. Eles pegaram os relatórios de recebimento de cartão de crédito que a Receita tem, né? Lá com base na Lei Complementar 105, apresentaram para o contribuinte e disseram, olha, está aqui esses recebimentos, né? Compara com a sua escrituração. Tá? Foi esse o fundamento. Então, a fiscalização fez o lançamento, né? O contribuinte tinha alguns valores escriturados ali, mas a fiscalização fez o lançamento e disse que a omissão de receita era reiterada, de forma desproporcional ali, né? Relevante a omissão de receita. Tá? Vamos lá. Em relação, no TVF, a fiscalização coloca especificamente ali, ó, analisando as razões apresentadas pela fiscalizada em relação aos valores repassados pelos administradores de cartão de crédito, do que dispõe o artigo acima transcrito, concluímos que se trata de omissão de receita oferida por ela e que suas alegações não foram suficientes para comprovar que as receitas não foram suas, quando caracterizada a omissão de receita pela falta de inclusão das mesmas na base de cálculo de RPJ, né? Isso é, pela falta de declaração da Receita Federal de expressiva soma de receitas mensais de suas atividades informada ao fisco pelos administradores de cartão de crédito. A fiscalizada não declarou nem efetuou os recolhimentos sobre as receitas mencionadas retas, cometendo a mesma infração em 2 anos calendário sob fiscalização. Suposto não há dúvida de que a omissão de expressiva quantia de receitas não oferecidas à tributação demonstra a manifesta intenção dolosa da fiscalizada, tipificando a infração tributária como sonegação fiscal e fraude. Aplicou a multa de 150%. Há um detalhe aqui, tá? O contribuinte, ele diz o seguinte, que ele alugava estantes. Olha, eu alugava estantes, tinha dificuldade para receber, né? Então, eu deixava máquinas de cartão de crédito no meu nome para os locatários e eles iam fazendo algumas vendas, porque daí eu tinha certeza que eu receberia. E ele identificou uma série de pessoas que teriam alugado os estantes. A fiscalização não aceitou a comprovação, lançou a receita toda e qualificou a multa. O colegiado ACOR reduziu para 75% a penalidade. TFN interpôs recurso especial, o despacho de folha 328, 340, para quem quiser olhar. Então, deixa eu ver aqui. No caso, a qualificação de multa se deu em razão da reiteração da infração e da expressiva quantia de receitas não oferecidas à tributação. Isso aqui é o despacho mesmo que grifou. Aí são 2 paradigmas aqui indicados, 9101004724, e o que a PFN está apontando? Operações em que se comprovou que a origem da receita era via cartão de crédito, né? Então, destaco, acho que esse voto aqui é da Edeli, se não me engano. Aí vai dizer, ó, tais parâmetros orientam os votos dessa conselheira, contrários à qualificação da penalidade em face significativa
ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências de que os depósitos bancários correspondem a receitas da atividade do sujeito passivo. Então, a EBLI coloca aqui, ou seja, a partir dos extratos bancários fornecidos pela própria contribuinte, a autoridade fiscal, para além dos créditos bancários, né, identificou um montante de X decorrente de crédito de operadores de cartões de crédito. Em se tratando de pessoa jurídica que exerce atividade comercial, diversamente de algumas atividades de prestação de serviço, podem gerar recebimentos decorrentes de atividade de terceiros, não há dúvida razoável que permita dissociar os aportes promovidos por operadores de cartões de crédito do recebimento da receita de atividade. Então, a PFN indica esse paradigma, indica mais um paradigma aqui, que é o 1202.000.086. Então, também, no que concerne a imposição de multa qualificada, vejo que foi perfeitamente aplicado ao caso em voga. Já vista a conduta dolosa do contribuinte de utilizar artifício de praticar sistematicamente omissão de receita durante meses consecutivos relativa a vendas com recebimento por meio de cartão de crédito. Essa regularidade desaprovada pelo fisco justifica a imposição da multa qualificada. A empresa manteve durante meses consecutivos uma movimentação financeira em conta corrente bancária relativa ao faturamento de cartão de crédito sem declará-la. Incabível, portanto, a alegação de que a multa qualificada teria sido imposta tendo por base a presunção legal de omissão de receitas pela falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, tendo a fiscalidade indicado como motivo caracterizador da fraude a sistemática omissão de receita de valores relativos à venda por meio de cartão de crédito. Aqui o despacho, então, acaba concluindo que a divergência estaria estabelecida. Tá? Então, a PFN, no mérito, requer restabelecimento da decisão de primeira instância, com consequente restabelecimento da multa de 150%. O contribuinte foi intimado, mas não se manifestou mais nos autos, tá? Não há contra-razões. Eu estou confirmando aqui o despacho de admissibilidade, tá? Pode ter alguma especificidade, mas alguém pode questionar só porque esse aqui, nosso recorrido, não é depósito bancário, né? Mas eu entendi que foi numa presunção simples, eu afirmo que esse auto é a partir de uma presunção simples, o outro era uma presunção legal, mas aqui, nos dois casos, havia recebimento via cartão de crédito, de forma reiterada, de valores expressivos. Posso seguir, presidente? Posso seguir aí? Se alguém tiver alguma... Isso, pode adiantar. Então, na verdade, assim, o que eu estou colocando aqui? O voto meu padrão, que é mais ou menos na mesma linha da conselheira EBLI, que eu preciso identificar se as operações, se a origem daquela receita omitida, com certeza é a receita da operação. Né? E aqui tudo me indicava que eu ia seguir recebimento via cartão de crédito, receita da operação. Mas se vocês forem lá para frente, deixa eu ver já na penúltima folha do meu voto. Tá? No caso concreto, há de se ressaltar uma peculiaridade. A atividade do contribuinte não era comercial, né? Conforme se extrai de seu contrato social, a folha 61. Veja, segundo, o objeto social será promoção e eventos, publicidades, exposições e feiras. Nessa circunstância específica, considerando-se na atividade do contribuinte recebimento por meio de cartões de crédito sequer é praxe, aliado ao argumento e ao menos identificação dos supostos locatários que utilizariam as máquinas de cartão de crédito registradas em nome do contribuinte, e aqui eu coloco em nota de rodapé, nas palavras da autoridade fiscal, foram esses os esclarecimentos prestados pelo contribuinte. Acrescentou que resolveu implantar o cartão de crédito para conseguir receber dos expositores, clientes, o valor da locação dos estandes, e que permitia que os expositores recebessem suas vendas através de sua máquina de cartão de crédito, e ao final do evento, feira, repassava os valores aos expositores, retirando o valor que lhe era devido pela locação dos estandes. Que foi essa uma maneira segura de receber o valor da receita pela locação dos estandes, que estava anexando a relação dos expositores, que participavam das feiras dos anos de 2006 e 2007, que utilizavam as máquinas de cartão de crédito da recorrente,
né, para recebimento das vendas efetuadas por eles em seus estandes. Isso foi a autoridade fiscal. Então, eu coloco assim, né, coloquei ali então, né, aliado ao argumento e ao menos a identificação dos supostos locatários que utilizariam as máquinas de cartão de crédito registradas em nome do contribuinte, não há como se afirmar que as receitas imputadas ao contribuinte como omitidas, matéria não mais em litígio nos autos, de fato tiveram origem nas operações da própria pessoa jurídica. Se a construção realizada pela autoridade fiscal foi suficiente para caracterizar a omissão de rendimentos, entendo que, para fins da qualificação da penalidade, deveria a autoridade fiscal angariar elementos complementares, de modo a restar comprovado o dolo do contribuinte em emitir as referidas receitas ao crivo da tributação, uma vez que é ausente qualquer elemento adicional à própria exigência do tributo. Nessas circunstâncias, a reiteração e volume de receitas omitidas não são elementos que alteram o cenário da infração baseada em presunção simples, né? Não é o artigo 42 aqui, e sem comprovação de os recursos tinham como origem, sem margem de dúvidas, das operações do contribuinte. Então, por essas razões, eu estou votando por conhecer do recurso da PFN para, no mérito, negar de provimento. Então, aqui era uma operação de cartão de crédito, e quando eu comecei a olhar, falei, isso aqui com certeza vai ser aquela situação em que eu vou poder manter essa multa qualificada. Mas eu não tive convicção, principalmente porque o contribuinte alcançou, ele deu uma planilha, foram esses daqui que usaram. A fiscalização poderia, eventualmente, ter feito ali uma circularização, ter ido atrás daqueles ali, para confirmar, ou para infirmarem a informação do contribuinte, mas não o fazendo, eu acho que se foi suficiente para fazer a autuação, para mim não tem elemento suficiente para a qualificação da multa, presidente. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Conselheiro Deli. Acompanho o relator pelas conclusões no conhecimento, porque excluo o 9101 da minha relatoria, ali tem ressalva expressa de que aquela conclusão é por conta do contribuinte ser uma entidade comercial e não haver dúvida razoável que poderia acontecer à frente de um prestador de serviço. Então, temos uma semelhança. Já o outro paradigma é justamente o paradigma que subiu, que levou o outro caso a ser julgado na minha relatoria da Rio Vermelho. E nele não tem nenhuma ressalva, ele simplesmente afirma a qualificação da penalidade se a omissão de receita vem de cartão de crédito, não faz nenhuma distinção. Então, o segundo paradigma eu admito para a caracterização do dissídio e te acompanho integralmente no mérito. A fiscalização, se essa alegação já vem na fiscalização, ela tem que minimamente criar alguma oposição, né? Ela pergunta, o contribuinte responde, ela não confronta, não pede mais esclarecimentos e passa direto à qualificação da penalidade. Então, aqui está bem na ressalva do que eu cogitei no 9101 de dúvida razoável, te acompanho no mérito e no conhecimento pelas conclusões. Conselheira Lívia. Fala, Fernando, fala. Eu fiquei em dúvida no seu primeiro, eu ia até frisar que lá você coloca comercial, né? Mas eu achei até que se confundia um pouco com o mérito aqui, sabe? Por isso que eu acabei confirmando, mas entendo a sua ressalva perfeitamente. Conselheira Lívia. Engraçado que eu só tive a percepção que o contribuinte confessou que era a receita da atividade dele. Ele falou assim, minha atividade é fazer stand. E, no caso, eu alugava os stands, mas eu recebia via emprestar essa maquininha do cartão. Então, isso era parte, né? Receita de aluguel. Só que parte ele devolvia, né? Pelo que eu entendi. Parte ele devolvia para os... Então, não era toda a receita omitida, autuada, que era a receita da atividade. Parte não era. Posso falar? Ele apresentou para a fiscalização, falou, a minha receita é essa daqui. E tinha lá os valores, os controles dele. Então, aquele valor todo que foi movimentado lá não era meu, né? Uma parte ele pegava para ele e o restante já ficava com os vendedores mesmo. Tá. Eu só vou pelas conclusões por entender que essa questão de ser receita ou não da atividade é irrelevante. Só que lendo o voto, eu não fiquei... Eu sei que o Fernando vota com esses olhos,
mas lendo o voto eu não fiquei com essa impressão. Eu fiquei, será que eu preciso ir pelas conclusões aqui ou não? Eu ia só apresentar a declaração de voto. Acho que eu nem iria pelas conclusões, mas não sei, Fernando, também não li com toda a unha assim, se você está condicionando a natureza das receitas. Eu acho que é melhor você ir pelas conclusões. Porque tá, eu vou pelaquela linha de que, olha, poderia, se eu identifico a origem da operação, eu poderia qualificar a penalidade. Tá. Eu vou pelas conclusões e dever no mesmo sentido da choque energia lá. Obrigada. A senhora acompanhou o doutor Fernando no conhecimento? No conhecimento? Sim. No mérito é que a senhora votou pelas conclusões. É isso que eu acabei me distraindo. Isso. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Tinha separado essa parte aqui que a conselheira Edeli fez aqui, que ela tem um parágrafo no primeiro paradigma, que a atividade da empresa foi levada em conta, né? Em se tratando de pessoa jurídica que exerce atividade comercial, diversamente de algumas atividades de prestação de serviço, então me parece também que isso foi determinante para o 91, que é o primeiro paradigma, então também descarto. O segundo, eu estou plenamente de acordo, então acompanho o conhecimento pelas conclusões, né? Mas precisamente só com base no segundo paradigma. E quanto ao mérito, matéria conhecida também, acompanho o relator pelas conclusões, que a gente tem alguns pontos de divergência nos fundamentos dos requisitos da qualificação, presidente. Então, acompanho o relator pelas conclusões, tanto no conhecimento quanto no mérito. Ok. Conselheiro Matosinho. Só um pouquinho, presidente, só deixa eu olhar uma coisa. Fernando, eu não encontrei. Você sabe dizer onde está esse esclarecimento do que pertenceria a ele, essa resposta? Você sabe mais ou menos a posição que é um volume só, né? Eu até passei por ele, eu me perdi. Só um minuto aqui, Matosinho. Deixa eu ver se eu identifico. O TVF está logo depois do auto de infração. Está registrado no TVF que ele deu essa resposta e a fiscalização não rebate a página aquela 48 nota de rodapé, digital. A nota de rodapé que eu coloquei ali na penúltima página, eu transcrevi exatamente o que... O TVF eu encontrei, eu queria ver o documento apresentado por ele, eu até vi a relação, eu não vi ele estratificar valores. Ele apresenta uma relação de nomes e CPFs. Está aqui, no meio da resposta, ele diz o que seria a receita real oferida no ano calendário. Que é bem superior a que ele declara de qualquer maneira, né? Pois é, né? Mas o que a fiscalização fez aqui, ele a gente poderia até ter pego aquela parte ali, mas toda a construção do recurso da PFN e tudo não foi nesse sentido. Eu acho que se a PFN tivesse embargado e talvez discutido pelo menos para manter a multa em relação àqueles valores de 466 mil, acho que era, e 77.970, a gente poderia pensar nisso, mas a decisão recorrida passou batido nisso, a PFN também não, e veio com a construção só de reiteração e volume, né? Então, não foi por esse caminho. Era bem inviável, e aí, na linha até do que a conselheira Lívia tinha comentado, né? Mas ele reconhecia um pedaço, mas isso foi totalmente... nem a fiscalização mesmo partiu nisso, né? Ela pegou os valores informados pelo administrador de cartão de crédito, jogou tudo ali, a decisão recorrida colocou tudo num bolo só e a PFN recorreu sem fazer nenhuma ressalva sobre essa parte aí que estaria comprovado. Tá? Então, teve um cotejo da fiscalização com relação a essa entrada de cartão de crédito? Presidente... A escrituração... eu vou dizer assim, eu nunca vi autuação assim. Né? Normalmente, se vai pelo depósito bancário, pega os extratos, e aí você identifica nos extratos que é operador, que era recebimento de cartão de crédito. Esse aqui nem foi isso. Ela pegou a Decred lá,
a declaração que os bancos entregam para a Receita, e aquele valor, exatamente isso, ela apresenta, intimou o contribuinte e anexou as decretos e disse assim, olha, eu quero que você me comprove o oferecimento e tributação desses valores que administradores de cartão de crédito informaram para a Receita. E aí o contribuinte traz essas informações ao longo da fiscalização, mas o lançamento sai com aquele mesmo documento que está inicialmente lá. Esses valores que o contribuinte informou acabaram que nem a fiscalização... porque ele informa vários, né? Ele vai trazendo aqui, vai informando tudo, mostra CPF, mostra CNPJ. Pois é, eu achei que, assim, poderia a fiscalização ter feito uma circularização aí. Fernando, mas ao fim e ao cabo, ele não está reconhecendo que aquilo que, pelo menos uma boa parte, e não é pouca não, da receita gerada nas maquininhas, eram receitas dele. E a DPJ então, assim, esperada. Assim, ó, é inquestionável que... o que ele reconhece... Que a somatória do que ele informa já dá... Era 460 mil aqui, olha... Cada ano está dando em torno de 180, sei lá, assim, olhando muito rápido. Ele colocou assim, ó, aqui está escrito pelo auditor, que o contribuinte reconheceu que a parcela de 466 mil, 2006 2007, foi apelido por ela, embora haja declarado apenas 77 mil em 2006 e nada em 2007. Tá. O lançamento não é desses 466 mil? O lançamento é maior que isso? O lançamento é maior que isso. Ah, tá. Eu estava entendendo que 466 mil era o total. Não, o valor do cartão de crédito era bem mais. E o contribuinte que entregou e falou, ó, esses daqui tudo bem, era meu aluguel. O valor que ele recebia disso. Mas a fiscalização não trabalhou em cima disso. Ela pegou e falou, ela disse que ela não aceitou a argumentação e foi tudo com base no recebimento do cartão de crédito. Tanto é que ela não segregou isso, ela não trabalhou em cima desse dado. Ele trouxe vários contratos de locação com valores ínfimos aqui a título de locação, né? E falou que que isso aí passou por ele. Passou. Porque, na verdade, ele não tinha que declarar nada disso. Na verdade, aparentemente, presidente, era aqueles shoppings, não sei se a gente vai em shoppings de praia, sabe, que aí tem aqueles stand pequenininho. Eu acho, aparentemente, pelo que eu pude depreender, era uma operação desse tipo. E ele alegou, né? Pelo menos ele alegou e trouxe uma lista identificando que era as pessoas. Olha, eu deixava o cartão de crédito lá, que é o jeito de eu receber, né? Pelo menos eles faziam algumas vendas com o meu cartão, e aquele valor eu já fazia aqui a retenção para mim. O que a fiscalização fez? A fiscalização ignorou isso. Para mim, ela não trabalhou. Se a fiscalização tivesse trabalhado de uma outra maneira, e o recurso da PFN fosse construído de outra maneira, eu poderia manter a multa qualificada em relação àqueles valores que ele reconhece. Né? Mas, assim, eu não via. A construção da PFN é volume e reiteração, né? Volume e reiteração. Bom, eu vou divergir aqui, Fernando. Eu acho que ele faz uma alegação que não prova e ao fim e ao cabo o lançamento está mantido pelo volume total como receita da atividade dele. Então eu vou pedir vênia, eu vou divergir para para dar provimento ao recurso. Conhece, né, Matosinho? Conheceu, né? Conheceu do conhecimento, como tem a interpretação autêntica da Ideli aí sobre o paradigma. Conclusões. Na linha dela. Então, vamos lá. Conselheiro Alexandre, como vota? O conhecimento, eu vou também seguir o posicionamento da Ideli ali, né? Então, ela deixou bem claro ali. E, no mérito, vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Bom, Caio, doutor Caio, como vota?
Igualmente, eu acompanho no conhecimento a posição, a ressalva feita pela Edeli, e no mérito eu acompanho o relator pelas conclusões, até porque eu teria mais argumentos, né, mas eu vou pelas conclusões. Então, vocês me ajudam depois. Fica complicado. Vamos lá. Eu, no meu caso aqui, vou conhecer também pelas conclusões da conselheira Edeli, e no mérito vou na divergência do conselheiro Matosinho dar provimento. Conselheiro Fernando. Presidente, então, pode deixar, eu reformo ali o conhecimento e conheço só com base no segundo paradigma, tá? E aí não precisa colocar, que eu também não vejo tanto problema. Vou fazer justamente aquela observação de que no 9101 lá já era feita ressalva só se fosse em atividade comercial, né? Aí eu já mato esse ponto, tá bom? Então foi conhecido por unanimidade, já melhor. E no mérito foi negado provimento por maioria, vencidos Matosinho e Andréia, que davam provimento pelas conclusões. No mérito, Lívia, Tozelli, Alexandre e Caio. É isso? Edeli pode falar. E aí vai ser a mesma situação daquele meu processo, em que deu 4 contra 2, né? Aqui, então, o Fernando vai ter que mudar, vai ter que incluir os fundamentos vencedores. Porque a Lívia ficou de fazer declaração de voto no meu. Eu quero fazer dever também nesse. Vai ser igual. Então, pronto. Lívia dever. Tá. Então, ótimo. Mais alguém quer falar? Fernando quer falar? Não, Matosinho. Só quero aprender com essa situação aí. Nesse caso que tem a dever, daí o relator não precisa pôr a conclusão? Não, tem que botar. Mas aí, bota e reforça. Ele pode remeter. No final ele fala, essa é a minha posição, contudo, em votação, prevaleceu aquilo estampado na declaração de voto da conselheira Lívia a seguir. E coloca o 63, parágrafo 8º, cita o dispositivo expressamente. Do RICARF, base no RICARF. Isso, e mesmo às vezes quando você põe... Volta. Então, Caio, com isso. Ficou aqui, eu não ouvi o que o Caio... Não, eu ia fazer um comentário interno e eu esqueci que as sessões são públicas. Tá bom. Isso não tem problema. Vamos lá. Não, é bom colocar o RICARF, é bom fazer isso tudo aí. Vamos continuar, pessoal. Vamos para o item 45 da pauta de relatoria do conselheiro Tozelli, ainda com sessão de 14 de julho, na parte da manhã. É o item 45 da pauta, recorrente São Paulo Transporte S.A., interessado Fazenda Nacional. Trata-se de... já está? Então, pode ir. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte em face do acórdão final 860, que restou a ser emendado, transcrevo a emenda. Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório da decisão ora recorrida. Trata-se de ação fiscal de revisão de DIPJ 2003 e 4, que resultou em auto de infração imputando a contribuinte. Falta de recolhimento do IR ajuste em 2003, crescido de multa de ofício de 75%, aplicação de multa isolada decorrente do não recolhimento das estimativas mensais de IRCS nos meses de março e abril de 2003 e de janeiro e fevereiro de 2004. O recorrente reconheceu como devido o auto de infração do IR ajuste do ano calendário de 2003, realizando seu pagamento. Após a intimação do encerramento da ação fiscal, recolhendo espontaneamente o DARF, com aquela redução da multa de ofício. Assim, o objeto do presente processo se restringe à imposição de multa isolada de 50% sobre as estimativas declaradas em DPJ, mas não recolhidas e nem declaradas em DCTR. Por ocasião da impugnação, o contribuinte João cópia dos balancetes analíticos. A DRJ de São Paulo julgou a impugnação improcedente. Aqui estão os argumentos. Após cientificado, o contribuinte apresentou recurso, conforme desparticamentos, tentando as mesmas razões de impugnação. Agora, esclarecendo em síntese que, ao final do ano calendário de 2003 e 4, com exceção do IR no calendário de 2003, o contribuinte não obteve resultado positivo que permitisse a incidência daqueles tributos, mas sim prejuízo fiscal.
Em relação ao ano de 2013, que resultou no lucro apurado para fim de R, o recorrente aduziu que o imposto resultante do ajuste fiscal era bastante inferior às estimativas feitas, razão pela qual a multa isolada não poderia ser superior a 50%. Requereu, por fim, e aqui é o que ele pediu no recurso fundamental. O recurso foi julgado improcedente. Contra essa decisão, houve recurso especial, alegando divergência com 9101-001637 e 9101-001547. Em seguida, a contribuinte protocolou petição, informando que aderiu aos benefícios previstos para pagamento previsto da CS de 2003. Em função disso, desistiu dessa parte. Teve juízo que admitiu o recurso nos seguintes termos. A recorrente aduz que o acórdão recorrido adotou um entendimento divergente daquele que orientou os acórdãos paradigmas citados. Aí tem a aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolado, e a multa isolada quando o ajuste é menor que a estimativa. E aqui eu transcrevo. Constato que no ano calendário 2003 houve vigência de R devido no ajuste anual, além da multa aplicada sob estimativas. Porém, as apurações são autônomas, resultam de diferenças entre os valores informados em DPJ e recolhidos. O IR exigido ao final do ano, inclusive, é significativamente inferior. De toda sorte, ainda que seja discutível a concomitância de penalidades, a divergência resta fora de dúvida frente às manifestações contidas no Paradigmas que, com referência a lançamentos formalizados depois do encerramento do ano calendário, limitam a penalidade aplicável ao valor do tributo devido. E, sob essa ótica, a divergência também está caracterizada relativamente às multas aplicadas em 2004, vez que neste período não foi apurada a falta de recolhimento do tributo devido ao ajuste e nem existe reparo na acusação ao prejuízo fiscal e base negativa informados em DPJ. Constato assim que o recurso é tempestivo e que a recorrente, na parte não alcançada pela desistência, identifica a divergência acerca das multas isoladas exigidas em relação às estimativas de RPJ não recolhidas ao longo de 2003 e 2004, bem como CS não recolhida ao ano de 2004. Aqui, o importante é que em 2003 teve multa de ofício lançada e em 2004 não teve, é só a multa isolada, porque o contribuinte apurou prejuízo fiscal e base negativa. Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contra-razões, não questiona o conhecimento e pede a manutenção do acórdão recorrido. Presidente, aqui eu adotei mais uma vez o despacho de admissibilidade, matéria conhecida, né, concomitância e multa isolada, mas como colegiado sigo, posso seguir ou... Vamos. Segue depois. Tá. Aqui eu não vou ler o voto porque a gente já está cansado de julgar essa matéria. A controvérsia são duas, né? A primeira é a multa isolada em face do não recolhimento de estimativas mensais de IR referente ao ano base de 2003, cobrado concomitantemente com a multa de ofício incidente sobre o IR apurado no final do período de apuração. E, no caso do 2004, é multa isolada em face do não recolhimento de estimativas, considerando que no final do período houve prejuízo e base negativa. Aí, quanto à concomitância, aqui é 2003, então eu apliquei a súmula 105 para afastar. E a cobrança de multa isolada em cenário de prejuízo fiscal e base negativa, aqui já está sob a égide daquela alteração que foi feita pela MP. Então, posição conhecida aqui, que eu formo minoria, que eu acho que antes da alteração, desculpa, a alteração é 2007, e eu acho que antes da alteração, que é o caso 2004, não dava para cobrar do jeito que foi feito, só sobre estimativa. Que é aquele meu padrão de voto conhecido, que normalmente a IDELI faz o voto vencedor e a conselheira Lívia faz a DV. Eu não coloquei aqui porque, para não antecipar, né, a ansiedade é forte, mas nesse caso não foi tanto. Presidente, então é assim meu voto. Não, tá tudo certo. Deixa que você tire a minha foto lá do... Depois você tira lá. Não resisti, presidente. Desculpa pela invasão da privacidade. Está público aqui, eu estou falando para você tirar a foto. Ó, vamos lá. A conselheira Edelia. Eu acompanho o relator na divergência minha, que ele já manifestou. Já fez tudo. Fez tudo, vamos lá. Acompanho na concomitância e divirjo no sem concomitância.
Isso vai dar provimento parcial ou estamos com divergências separadas? Vamos ver aqui. Então, agora... São duas matérias, né? Sendo duas matérias, eu acompanho, né? É que, na verdade, a primeira ele invoca os dois, né? Porque é tanto a concomitância quanto o fato da estimativa ser bem inferior ao lucro apurado, mas a concomitância ela já prejudica esse segundo argumento, né? Mas é duas em um, o primeiro caso, né? Salvo o melhor juízo. Não sei se eu me fiz claro. O que você está falando talvez seja porque as estimativas não recolhidas em 2003 elas são 4 milhões e o ajuste anual que sofreu a incidência da multa proporcional são 600 mil. Mas isso acontece porque ele tem antecipações, né? Ele tem outras antecipações e aí ele tem um saldo negativo consumido ali por essa glosa das estimativas no ajuste anual, e aí não gera multa proporcional na integralidade. Eu nunca enfrentei a situação específica, mas é a mesma estimativa que sofre a incidência por não recolhimento na DCTF, é ela que é glosada no ajuste anual. Só que, em virtude dos demais valores que estão ali no ajuste anual, o valor que sobra para pagar, ele já tinha saldo negativo originalmente na apuração, então, ao invés da incidência acontecer nos 4 milhões, acontece só em 600 mil. Entendi. Né? Mas a estimativa que a infração é a mesma, a falta de recolhimento mensal, e o mesmo valor é glosado no ajuste anual. Né? Só que aí a multa da estimativa, por falta de recolhimento estimativa, é bem maior do que a multa do ajuste anual. Quando tem muito fonte. Foi isso. Ele tem muito fonte, ele é prestador de serviço para a Prefeitura de São Paulo. Então, isso vai acontecer. Agora, a concomitância, quer dizer, não é que eu olhei para isso, né? Eu disse, será que tem mais falta de recolhimento do que uma outra infração que gerou a exigência do ajuste anual? E não é. A fiscalização, ela simplesmente verificou se tinha sido paga a estimativa que estava em DCTF, em DIPJ DCTF, e concluiu que não, e aí aplicou a multa isolada na estimativa e glosou no ajuste anual. Embora as penalidades sejam diferentes, a infração é uma só. Né? Não tem outra acusação que altere o valor do ajuste. Então, eu acho que nesse caso aí a concomitância se estabelece mesmo as penalidades sendo diferentes. Por isso estou te acompanhando na concomitância do IRPJ 2003 e divergindo na falta de recolhimento, na multa isolada por falta de recolhimento estimativa de 2004, que não teve exigência no ajuste anual. Então, você deu provimento parcial, mas aí depois a gente acerta no final em relação a questão é se vamos estruturar em duas matérias ou em uma só. Eu acho melhor botar por matéria. Fala, Fernando. Primeiro não é súmula? Fazer no calendário? Então, né? Vamos fazer primeiro é súmula matéria. De qualquer maneira, né? É súmula nessa visão. Eu estou entendendo que é aplicação de súmula. Também. Tá? Mas com essa ressalva, a multa isolada é bem maior do que a multa proporcional. Então, a primeira matéria é unânime, questão de súmula. Alguém discorda? Tá? Então, a segunda matéria, conselheiro Edeli. Vamos lá. Aí divirjo. Divirjo para manter, porque não tem concomitância. Conselheira Lívia. Edeli, quando você falou concomitância se estabelece, eu perdi essa parte, acho que eu já... Em 2003, a fiscalização constata, tanto em 2003 quanto em 2004, ela constata uma única infração, falta de recolhimento de estimativa. Não tem alteração de base de cálculo, não tem nada.
Então, para essa falta de recolhimento de estimativa, 4 milhões em 2003, ela exige a multa isolada, e aí ela glosa esses 4 milhões no ajuste anual, só que como ele tinha saldo negativo, então a consequência é uma multa proporcional sobre um imposto de 600 mil. A multa proporcional é bem menor, a base de aplicação da multa proporcional é bem menor que a da multa isolada. Só que eu só estou vendo uma infração, né? Então, eu acho que a concomitância aí, já tive votos de concomitância por valor. Eu já votei nesse sentido, exigindo que a concomitância se estabelecesse entre mesmas bases. Só que aqui tem uma intercorrência, que é o fato do contribuinte ter saldo negativo, originalmente. Então, a infração aqui da falta de recolhimento é o mesmo valor que é gozado no ajuste anual, só que a resultante é uma base menor por conta do saldo negativo. Tá, mas com a súmula a gente exclui a multa isolada. Isso. Não, com a súmula a gente exclui a multa de ofício. Não, exclui a multa isolada. Cancela a multa isolada. Ah, tá. Súmula a gente cancela a multa isolada para 2003. Ainda que ela seja maior do que a multa proporcional nesse contexto específico, eu estou votando assim. Porque se tiver mais de uma infração, né, aí pode ser que eu entenda diferente. Pode falar, Matosinho. Pois é, eu lembro essa discussão, aconteceu eventualmente nas turmas, mas depois, pelo menos até onde eu participei de julgamento de concomitância com a súmula, a única coisa que às vezes tem algum lançamento de ofício, com multa, tem alguma multa de ofício lançada, e aí não se cotejava, assim, eu me lembro, até ensaiou-se, acho que eu vi um outro caso que se ensaiou na coisa de proporcionalizar a multa em relação ao que efetivamente foi lançado de ofício e a multa isolada. Mas depois me parece que a tônica existe multa de ofício, e cancela a isolada, independente do montante. Por isso que eu assim estou meio, não sei exatamente se é isso que ele está levantando como uma possibilidade de proporcionalizar. Fiquei meio... Fernando, eu também estou confusa, Matosinho. Não, é que assim, quando se discutia, ainda antes da súmula CARD 105, um dos fundamentos que se colocava para mostrar que não era a mesma penalidade, justamente era um exemplo desse tipo. Que daí falou, tem o princípio da consunção, lembra, né? Aquele fundamento falou, olha, nem sempre, porque a multa isolada, eventualmente, ela pode ser maior do que a multa de ofício, que é esse nosso caso aqui, em que as antecipações eram muito maiores do que o imposto devido no final, porque o contribuinte tinha muito fonte, né, e podia ser até zero. Então, a gente fala, olha, tá vendo como não dá para ir por esse fundamento que a multa de ofício vai absorver a multa isolada, né? E é o que acaba acontecendo no nosso caso. Você tem uma multa isolada muito maior do que a multa de ofício. Mas isso era um fundamento que a gente utilizava para manter as duas, né? Era um fundamento que para mim, no momento que aprovaram a súmula CARF 105, não dá para aplicar as duas ao mesmo tempo. Cai a multa isolada. Esse é o meu entendimento. Não tem como. Lívia e Edeli. Lívia primeiro. Era uma posição até do Guilherme defendia, né? Comparar as bases e aí tributar pela diferença, e eu segui esse entendimento muito tempo. E depois, quando eu fui para a Câmara Superior, eu reformulei meu posicionamento, eu tenho concomitância, derrubar tudo. Seja na 105, seja depois, né? Mas, enfim, então agora entendi o ponto da Edeli. Obrigada. Vou esperar para votar, né? Esperar os debates. Deixa a Edeli terminar. Vamos lá, Edeli. Só para esclarecer que depois da súmula 105 tem votos do Bezerra também, estabelecendo essa diferença de bases aí para excluir a multa isolada até o limite da multa proporcional.
né, estabelecer a concomitância em termos de valores. E nós tivemos um caso aqui em que tivemos discussão, eu saí vencida, porque no lançamento original foi aplicada de forma concomitante a penalidade, mas durante o contencioso caiu o imposto exigido no ajuste, já não estava mais sendo lançado. E então não tinha mais a multa proporcional para ser afirmada concomitante, e eu mantive a multa isolada e fui voto vencido aqui na turma, que entendeu que a concomitância se avaliava no lançamento. Então, tem essas variáveis aí. Agora, não sei se eu já votei de forma diferente quando a multa isolada é maior do que a proporcional, não sei se eu não consigo me recordar de uma justificativa válida para isso. O que eu posso dizer é que, nesse caso aqui, eu estou olhando e só vejo uma infração, por isso acho que a fiscalização parte da falta de recolhimento estimativa, não tem nenhuma outra alteração de base de cálculo, o único fato infracional trazido é a falta de recolhimento de estimativa, que tem as duas repercussões, e aí não vejo como restringir o conceito de concomitância, por isso estou derrubando integralmente, estou concordando com o Toselli de derrubar integralmente a multa isolada, ainda que ela seja significativamente maior que a do ajuste anual em 2013. Então vamos voltar, a gente vai votar por matéria, não é isso? Então, doutora Edeli, na primeira matéria aplicou súmula, certo? E na segunda matéria a senhora divergiu do conselheiro Toselli, perfeito? Isso. Conselheira Lívia, como vota? Também a primeira matéria aplica a súmula, a segunda matéria divirge, mas eu acredito que meus fundamentos sejam diferentes dos da doutora Edeli. Ok. Conselheiro Fernando. Presidente, também eu vou votar tal qual o conselheiro Edeli, né? O primeiro ano é o 2003, né? O que a gente cancela a multa é 2003 e o que a gente mantém é o 2004, né? Então, nega provimento em relação a 2003 e dá provimento em relação a 2003 e nega provimento em relação a 2004. É isso, né? Isso. Então, isso. Acompanho a divergência. Parcial, isso. Vamos lá, conselheiro Matosinho. Na mesma linha que Fernando, aí, acompanho Fernando e Edeli. Conselheiro Alexandre. Primeira matéria, súmula. Na segunda matéria, eu vou acompanhar o conselheiro Toselli, mas ainda vou estudar mais depois. Aí. Pode ser que... Tá, conselheiro Caio. Eu acompanho o Toselli integralmente, tranquilizo o Alexandre, ok, sobre a tese. Pode ficar tranquilo. Não precisa estudar. Isso foi bom. A Lívia quer falar? Está com a mãozinha levantada? Toselli, por favor. Aqui eu cito a melhor doutrina aqui, doutor Caio, viu, no voto, então fica tranquilo. Bom, eu vou acompanhar a doutora Edeli também. Então, ficamos conhecidos por unanimidade. E quanto ao mérito, em relação à primeira matéria, por unanimidade, a aplicação da súmula. Na segunda matéria, por maioria, foi negado o provimento. Peraí, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Doutora Lívia votou com a doutora Edeli pelas conclusões, é isso? Então, vamos lá. Então, foi por maioria. Maioria negar provimento. Vencido o relator, conselheiro Alexandre e conselheiro Caio. É isso? Na segunda. Então, doutora Edeli já está... Lívia, conclusões da divergência. Lívia, conclusões da divergência. E dever, por favor. Dever, Lívia. Dever, Edeli. Não, voto vencedor, Edeli. Voto, dever também? Não precisa. Não, já está no voto vencedor. Tá. Ótimo. Então, pessoal, vamos para a gravação, por favor. Ok. Eu acho que